E aí, pessoal? Tudo tranquilinho? Tudo de boas? Estou aqui então para a gente dar sequência na nossa aula, tá? No nosso módulo de aulas remotas, e hoje a gente vai falar de um assunto novo. Até o início dessa semana, a gente deu uma recordada nos assuntos que foram vistos na aula, certo? Hoje a gente entra no assunto novo, a gente entra no assunto que é o movimento retilíneo uniforme, tá? Pessoal, para a gente entrar bem nesse assunto, tu já vai ter que ter uma lembrança boa de tudo que a gente estudou. Tu vai ter que ter um conhecimento bem legal de distância, de trajetória, de grandezas vetoriais e escalares. Tu também vai ter que te lembrar de algumas coisas como notação científica, certo? Algumas equações que a gente já viu, por exemplo, da velocidade média, vão aparecer de uma forma diferente agora, e nós não vamos usar ela somente para calcular a velocidade média, nós vamos calcular também a posição e o tempo, certo? Então, essa aula aí é bem legal, é bem importante, ela é, junto com aquela parte anterior, um dos pilares para que a gente consiga construir toda essa parte de cinemática e também para que a gente construa todos os conceitos de dinâmica mais adiante. Beleza? Vamos lá, então. Movimento retilíneo uniforme. A gente vai ver, então, o MRU, algumas definições, nós vamos trabalhar com a equação do MRU, vamos fazer alguns exemplos. Depois a gente entra na função horária da posição e resolve alguns exemplos dela também. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Definição de movimento uniforme. O que é um movimento uniforme? O que a física entende por um movimento uniforme? São movimentos em que o módulo do vetor velocidade permanece constante, são denominados de movimentos uniformes. O que significa o vetor velocidade permanecer constante? Significa, o módulo do vetor velocidade permanecer constante. Significa que a velocidade não varia, ela é a mesma, certo? Então, nota que aqui nessa primeira parte a gente não tem uma definição boa. Na verdade, nós não temos nenhuma definição de variação de posição ou de trajetória, certo? O teu movimento pode ser um circular, pode ser em linha reta, pode ser curvilíneo, enfim, só precisa ter a velocidade constante, ela não pode variar, tá? E isso falando em módulo. Se além do módulo do vetor velocidade, a direção e o sentido do movimento também permanecerem constantes, isso é, em linha reta, ele é classificado como um movimento retilíneo uniforme, que a gente conhece por MRU. E esse é o nosso grande interesse da aula de hoje, certo? É a gente conversar sobre MRU. Então, nota toda a informação que só essa primeira definição te dá. O movimento retilíneo uniforme, como diz o nome, é um movimento em linha reta, certo? E uniforme. Esse uniforme está diretamente ligado com velocidade. O que é uma velocidade uniforme? Uma velocidade constante, que não varia. Beleza? Então, nota, movimento em linha reta e com velocidade constante. Pessoal, uma coisinha, o MRU é extremamente mais simples do que os próximos casos, tá? Do que, por exemplo, quando tu tem aceleração, quando tu varia a velocidade. Então, é necessário que fique muito bem compreendida essa parte, tá? Como eu disse, ela é um pilar fortíssimo para que a gente consiga adquirir os outros conhecimentos. Tranquilo? As outras habilidades. Vamos lá, então. Agora eu vou te definir o movimento retilíneo uniforme propriamente dito, o MRU. O movimento retilíneo uniforme é um movimento que ocorre com velocidade constante em uma trajetória reta. Desta forma, olha só, em intervalos de tempos iguais, o móvel percorre a mesma distância, certo? E aqui eu trago um exemplo bem legal para ti. Então, nota que ele saiu do ponto 0 quilômetro, vamos fazer um pulo lá no final, e foi até os 50, tá bom? E para isso ele levou 5 horas, tranquilo. A gente tem uma relação de posição inicial, posição final, de tempo inicial e tempo final. Perfeito. Agora, quando a gente dividir esse trajeto, dividir toda essa distância percorrida, esse deslocamento, o legal da gente ver é que é o seguinte,
é que a gente pode fazer com que ele se desloque o mesmo, ele tem o mesmo deslocamento, ou seja, a mesma distância percorrida em um mesmo intervalo de tempo. O que eu quero dizer com isso? Que se ele sair do quilômetro 0 e for ao quilômetro 10, ele leva 1 hora. Se ele sair do quilômetro 10 e for ao quilômetro 20, ou seja, ele percorrer 10 quilômetros, ele vai levar também 1 hora. E sucessivamente. Então, dessa forma, a gente caracteriza um movimento retilíneo uniforme, tá? Ou seja, ele tem uma velocidade constante. Lembra como a gente determina a velocidade? É a variação da posição divididos pelo intervalo do tempo. Então, nota, ele andou 50 quilômetros e levou 5 horas. 50 dividido por 5 é igual a 10, concorda comigo? 10 km por hora. Agora vamos pegar somente essa primeira faixa, ó, 10 km em 1 hora. Distância divididos por tempo igual a velocidade média, 10 km por hora. Agora vamos pegar outra taxa, de 0 a 30. São 30 km, ele levou 3 horas, 30 divididos por 3, 10 km por hora. Ou seja, caracteriza-se um movimento retilíneo uniforme. Tranquilo? Essa partezinha aí é bem legal, pessoal. E a gente pode fazer uns quantos cálculos bem legais também. Equação do movimento retilíneo uniforme. Nós temos somente uma equação, onde, obviamente, nós podemos calcular qualquer uma dessas variáveis. Tanto a nossa velocidade média, quanto o nosso deslocamento, ou também o intervalo de tempo. Certo? Agora a questão é, pessoal, por que aqui apareceu essa flechinha, que a gente chama de vetor, em cima da velocidade, em cima do deslocamento? Aulas anteriores nós classificamos grandezas da seguinte maneira: escalares e vetoriais. Lembra disso? Grandeza escalar é uma grandeza que fica clara somente com um número e uma unidade, correto? Agora, a grandeza vetorial, ela precisa de um número, que a gente chama de módulo, de uma direção e de um sentido, certo? Então, quando a gente tem grandezas vetoriais, nós colocamos um vetorzinho em cima dessa grandeza. Então, o que eu estou te dizendo aqui? Ó? Que a velocidade é uma grandeza vetorial, que o deslocamento é uma grandeza vetorial e que o tempo não é uma grandeza vetorial. Lembra que a gente sempre comenta em aula que o tempo, a gente só precisa de uma unidade e um número. A gente não volta no tempo. Tempo negativo significa nós voltarmos no tempo. E está incorreto. Então, nota aqui como a gente já aprimorou um pouco mais a nossa equação que nós conhecíamos até o momento como a equação da velocidade média. Agora a gente tem uma equação que tem grandezas vetoriais e grandezas escalares. Certo? Então, para a gente definir a equação da velocidade, significa que a velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo tempo que ele levou para fazer esse deslocamento, pelo intervalo de tempo, onde as unidades de velocidade média no sistema internacional é metros por segundo, o deslocamento é em metros e o intervalo de tempo é em segundos. Tranquilo? Isso não significa que não vai aparecer velocidade em quilômetros por hora, deslocamento em centímetros, ou em quilômetros, e o tempo em horas ou minutos, certo? Significa que essas aqui são as unidades do SI, do Sistema Internacional. Certo, pessoal? Dá uma olhadinha aí, então, nesse slide. Olha só, um avião vai de São Paulo a Recife em 1 hora e 45 minutos. A distância entre essas cidades é de aproximadamente 3.000 quilômetros. Qual a velocidade média do avião? Olha só, o cálculo é tão barbado de fazer e tão legal que eu até vou comemorar com um velho e bom chimarrão. Primeira coisa, pessoal, que a gente tem que ver. Vamos seguir a nossa receita de bolo. Aqui ele não pede a velocidade em determinada unidade. Ou seja, ele não pede a velocidade em quilômetros por hora ou em metros por segundo. Então, cabe a ti determinar qual é a unidade que tu quer fazer esse cálculo. Beleza? Vamos lá, então. Intervalo de tempo é igual a 1,75 horas. Por quê? Porque aqui eu já passei
de minutos para horas, tá? Eu já fiz a conversão. Lembra que a gente teve aquela tabelinha de conversão? Não lembra? Dá uma olhadinha nela lá. E o nosso deslocamento foi 3.000 quilômetros, correto? Bom, qual é a nossa velocidade média? Então, a velocidade média vai ser igual à variação da posição divididos pelo intervalo de tempo. Aí tu vai me perguntar, pô, professor, e o vetor? Por que não apareceu? Porque não é necessário que a gente carregue sempre nas equações o vetor, certo? Desde que fique claro que nós sabemos o que é uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar. Tranquilo? Então, a minha variação de posição foram 3.000 quilômetros e o meu intervalo de tempo, ou seja, o tempo que eu levei para essa variação foi 1,75 horas, tá? Quilômetros divididos por hora, eu tenho unidade de quilômetros por hora, e quando a gente fizer essa divisão, a gente tem um valor aproximado de 1.714,29 km por hora. Então, essa é a velocidade aproximada do avião para fazer o deslocamento entre as cidades. Tranquilo? Beleza, então. Vamos ao próximo exemplo. Esse exemplo aí é bem legal. Em outubro de 2017, o Bloodhound SSC, é um carro foguete, realizou os primeiros testes do deserto para alcançar a velocidade limitada de 320 km por hora. Sabendo que este móvel permaneceu com essa velocidade durante 30 segundos, determine a distância percorrida nesse intervalo de tempo. Que carro é esse, pessoal? Esse aí é um carro que foi criado para alcançar a maior velocidade possível, tá? Em alguns testes ele chegou a passar de 1.000 km por hora. Mas nesse momento foi feito um teste com uma velocidade bastante reduzida de 320 km por hora, certo? Então, imagina que esse móvel ficou com essa velocidade constante durante 30 segundos. A questão é qual a distância que ele percorreu. E aí a gente já tem um outro problema. Quando a gente quer calcular a distância, nós temos duas unidades favoráveis, digamos assim. Eu digo favoráveis como usuais, que é o metro e o quilômetro. Então, nota que aqui tu vai ter o problema. Ou tu passa esse 30 segundos para horas e tu vai ter essa distância em quilômetros, ou tu passa de quilômetros por hora para metros por segundo e tu vai ter essa distância em metros, certo? Qual é a forma certa de fazer? As duas. Qual é a forma que vocês devem fazer? A que se sentirem mais à vontade, certo? Tendo em vista que eu não tenho opção nenhuma de resposta. Se eu tivesse uma opção de resposta em quilômetros, vocês deveriam mexer nessa unidade. Se eu tivesse em metros, vocês deveriam mexer nessa unidade, correto? Vamos lá, então. Quando a gente tem uma velocidade de 324 km por hora, a gente tem uma velocidade de 90 metros por segundo. Ah, mas por que, professor, que o senhor passou daqui para cá? Porque eu tentei fazer da forma mais simples possível para mim. E nesse momento, qual foi? Dividir por 3,6. Então, se eu tenho uma velocidade em quilômetros por hora, quero passar para metros por segundo, divido por 3,6. E pronto, tenho 90 metros por segundo. E o meu intervalo de tempo foi de 30 segundos. Qual foi meu deslocamento? De novo, a equação da velocidade média. E agora anota que a gente não está calculando esse carinha que está sozinho do lado da igualdade. A gente está calculando o ΔS. Então, vamos fazer a substituição. 90 metros por segundo é a minha velocidade, meu intervalo de tempo são 30 segundos. Perfeito. O que eu faço? Letra para um lado, número para o outro. Então, o ΔS fica sozinho. E esse 30 que está dividindo passa multiplicando. E agora essa operação aqui é bastante simples, né, pessoal? A gente pega a parte diferente de zero e faz a multiplicação, ó. 3 vezes 9, 27. Quantos zeros ficaram? 2. Então, a gente tem 2.700 metros. O que são esses 2.700 metros? É a distância que ele percorreu em 30 segundos com uma velocidade constante de 90 metros por segundo. Certo? Então, olha só, vamos recapitular. A gente usou essa equação do MRU,
que antigamente nós conhecíamos como equação da velocidade média somente, e calculamos já a velocidade média, e agora calculamos o deslocamento. Certo, pessoal? Beleza, então, vamos adiante. Exemplo 3. Um carro com uma velocidade de 80 km por hora faz uma viagem entre duas cidades distantes 60 km. Determine o tempo de viagem. Então, nota que com a mesma equação nós já calculamos a velocidade média, nós calculamos a distância e agora a gente vai calcular o tempo. Vamos lá, então. Velocidade média de 80 km por hora, intervalo de tempo é o que a gente quer, e a nossa variação de posição são 60 km. Novamente, a equação do MRU. E por que a gente está trabalhando somente com a equação do MRU? Porque a gente supõe que todos esses movimentos são movimentos em linha reta e com velocidade constante. Certo? Então, a minha velocidade média é 80 km por hora, certo? O meu deslocamento é 60 km. E qual é o tempo que eu vou levar para fazer isso? Então, nota, se esse tempo está dividindo, ele vai passar para cá multiplicando, e esse carinha que está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, a gente tem um intervalo de tempo igual a 60 divididos por 80. Para nos facilitar a vida, a gente simplifica os zeros e tem que a resposta é 0,75 horas. Correto? Bah, professor, mas por que horas e não minutos ou segundos? Porque a gente está trabalhando com quilômetros por horas, divididos por quilômetro. Então, olha só as unidades aqui, ó. Imagina que tu está dividindo quilômetros por hora por quilômetros, simplifica os quilômetros, vai ficar somente com horas. Certo? Então, olha só, nós usamos a mesma equação para calcular velocidade, posição e tempo. Tranquilo, pessoal? Beleza, então. Agora a gente entra numa parte que é a função horária da posição. O que é a função horária da posição, pessoal? É a função que permite descrever a posição de um corpo em MRU com o transcorrer do tempo. Ou seja, estou sabendo qual é o tempo, a velocidade, a posição inicial desse móvel, tu consegue dizer aonde ele vai estar localizado em determinado tempo, certo? Então, nota que aqui, novamente, eu quero salientar que todas as unidades que são apresentadas estão no SI, no Sistema Internacional. Então, a unidade da posição é o metro, a posição inicial também é o metro, a velocidade metros por segundo e o tempo em segundo. Então, o que é necessário que tu identifique nessa equação aqui? E é muito importante isso, pessoal. Aqui a gente sempre vai ter a nossa posição final, certo? Depois a gente tem a nossa posição inicial. Aqui a gente tem a velocidade. Atenção à velocidade aqui, pessoal. Olha, a velocidade não é sozinha. Ela tem esse sinal aqui, tá? Ela tem o sinal de positivo ou de negativo. Porque tu pode ter uma velocidade positiva quando o teu móvel está no mesmo sentido positivo da trajetória da reta numérica, ou tu pode ter uma velocidade negativa quando o teu móvel está no sentido negativo da reta numérica. Então, esse sinal aqui, ó, tá? Na verdade, ele está nos dando o sentido da nossa velocidade. Tranquilo? Então, sempre que for levado em conta a velocidade, vocês têm que interpretar este sinal junto. É necessário que tenha o sentido. Certo? Tranquilo? Vamos lá, então. Exemplo 4, porque nós já fizemos 3 exemplos antes. Referente à equação abaixo no SI, determine. Então, a gente tem S igual a 12 menos 9T. Descreva cada item desta equação. O que é isso? É o que significa esse item, o que significa esse aqui, o que significa esse, o que significa esse outro aqui. Correto? A posição do móvel no instante t igual a 4 segundos, o instante que o móvel passa pela origem das posições e a posição do móvel no instante t igual a 13 segundos.
Beleza? Vamos lá, então. Descreva cada item dessa equação. Vamos começar por aqui, pessoal. O que significa o S? Significa a nossa posição final, certo? E ele é dado na unidade de metros. Por quê? Porque aqui diz o seguinte, ó, equação abaixo no SI, no Sistema Internacional. Então, ela é dada em metros. Logo após o sinal de igualdade, o que a gente tem? A nossa posição inicial, que também é dada em metros. Correto? Atenção, pessoal. Agora a gente tem a velocidade em metros por segundo. E nota que eu não circulei somente o númerozinho. Eu coloquei o sinal também. Porque lembra que eu te falei que esse sinal dá o sentido da velocidade? Então, esse sinal também está ligado com a velocidade, é o sentido dela. Velocidade em metros por segundo e o t representa o tempo em segundos. Tranquilo? O que a gente fez? Descreveu cada item da equação. Sabendo agora o que significa cada item, vamos resolver os outros itens também da questão. Item B. A posição do móvel no instante t igual a 4 segundos. Então, olha aqui, ó. Essa aqui é a nossa equação geratriz. É a nossa equação da posição em função da velocidade do tempo. Certo? A função horária da posição. Então, ele quer saber a posição do móvel no instante t igual a 4 segundos. O que a gente deve fazer? Substituir esse t por 4 segundos. E está resolvido. Certo? Ah, professor, mas ali se 4 fosse horas. Mas lembra que aqui no enunciado diz o seguinte, ó, no SI. E aí tu tem que ter o conhecimento, que a unidade no Sistema Internacional de Tempo é o segundo. Certo? Então, a gente substituiu o t pelo 4, e agora a gente resolve a equação. 9 vezes 4, 36, o sinal é negativo. 12 menos 36 é igual a menos 24 metros. Ou seja, no instante igual a 4 segundos, ele está na posição menos 24 metros. Aí tu vai me perguntar, mas professor, como se a posição inicial dele era 12, ele tem que estar no número positivo? Negativo, pessoal. Lembra que eu falei para vocês, e olha aqui, ó, a velocidade tem a ver com esse sentido, e a velocidade sendo negativa significa que ele está no sentido negativo da reta numérica. Então, se ele está andando no sentido negativo da reta numérica, quanto mais tempo passa, mais longe da origem ele está, ou seja, maior negativamente é o número, certo? Então, está totalmente coerente a nossa questão. O item C. O instante que o móvel passa pela origem das posições. O que significa origem? É onde tudo começa, pessoal. É lá no ponto zero. Então, olha, a gente quer saber quando ele passa pelo ponto zero. Substitui aqui, ó, posição zero. Então, a gente tem a equação 12 menos 9t. Tá? E quando a gente fala em instante, significa tempo. Então, o que acontece? Vamos facilitar a nossa vida. Esse carinha que é negativo, a gente passa para o outro lado, deixa ele positivo. E aí tem 12 divididos por 9, que é um valor também aproximado de 1,33 segundos. Então, o que a gente está dizendo aqui? Ó? Que se a posição inicial dele é no ponto 12 metros, positivo, certo? E ele tiver uma velocidade de menos 9 metros por segundo, ele vai se deslocar e vai passar no ponto de origem, ou seja, no ponto zero, após 1,33 segundos. Tranquilo, pessoal? Não é tão difícil assim, né? Na verdade, se a gente souber identificar esses itens aqui, a gente está com tudo, a gente consegue bastante coisa. E o último item, que é o item D, a posição do móvel no instante t igual a 13 segundos, ou seja, 13 segundos depois do início do movimento, certo? Aonde ele vai estar localizado? Novamente, a gente substitui aqui no tempo. 9 vezes 13 igual a 117, 12 menos 117, ele vai estar lá no ponto menos 105 metros. Tranquilo, pessoal? É algo que não é tão difícil assim, concorda comigo?
a gente só tem que ter atenção e, caso seja necessário, ler e reler algumas vezes. E, óbvio, fazer os exercícios, pessoal. Isso aí ajuda muito. Se eu fizer 30 exercícios para vocês, vocês vão acreditar que estão sabendo. No momento que vocês fizerem um exercício, vocês vão chegar a alguma dúvida. E é essa dúvida que eu preciso que vocês mandem para mim. Tranquilo? O resumo da nossa aula, então, pessoal. Hoje a gente falou em movimento retilíneo uniforme. A gente discutiu a definição de movimento uniforme, que é um movimento onde tu tem velocidade constante, dependente da trajetória sem linha reta, ser curvilíneo ou ser circular. Depois a gente entrou de fato no movimento retilíneo uniforme. Aí sim, a gente viu que a equação da velocidade média também é possível de calcular a posição e o tempo além da velocidade média. E o MRU é um movimento que, além de ter velocidade constante, é somente em linha reta, certo? E a gente trabalhou com a função horária da posição, ou seja, em determinado tempo, onde o meu móvel vai se localizar. Tranquilo, pessoal? De momento era isso que eu tinha para vocês. Bons estudos, dúvidas devem ser sanadas via e-mail, tá? Abração, pessoal, e até a próxima.